O que é física? A ciência e a engenharia se baseiam em medições e comparações. Assim, precisamos de regra para estabelecer de que forma as grandezas devem ser medidas e comparadas, e de experimentos para estabelecer as unidades para essas medições e comparações. Um dos propósitos da física e também da engenharia é projetar e executar esses experimentos. Assim, por exemplo, os físicos se empenham em desenvolver relógios extremamente precisos para que os intervalos de tempo possam ser medidos e comparados com exatidão. O leitor pode estar se perguntando se essa exatidão é realmente necessária. Eis um exemplo de sua importância. Se não houvessem relógios extremamente precisos, o sistema de posicionamento global, GPS, usado atualmente no mundo inteiro em uma infinidade de aplicações, não seria possível. 1.2 Medindo grandezas. Descobrimos a física, aprendemos a medir e comparar grandezas como comprimento, tempo, massa, temperatura, pressão e corrente elétrica. Medimos cada grandeza física em unidades apropriadas, por comparação com um padrão. A unidade é o nome particular que atribuímos às medidas dessa grandeza. Assim, por exemplo, o metro, representado pela letra M, é a unidade da grandeza comprimento. O padrão corresponde a exatamente uma unidade da grandeza. Como veremos, o padrão de comprimento, que corresponde a exatamente 1 metro, é a distância percorrida pela luz no vácuo durante uma certa fração de 1 segundo. Em princípio, podemos definir uma unidade e seu padrão da forma que quisermos, mas é importante que cientistas em diferentes partes do mundo concordem que nossas definições são ao mesmo tempo razoáveis e práticas. Depois de escolher um padrão de comprimento, digamos, precisamos estabelecer procedimentos através dos quais qualquer comprimento, seja ele o raio do átomo de hidrogênio, a largura de um skate ou a distância de uma estrela, possa ser expresso em termos do padrão. Usar uma régua de comprimento aproximadamente igual ao padrão pode ser uma forma de executar medidas de comprimento. Entretanto, muitas comparações são necessariamente indiretas. É impossível usar uma régua, por exemplo, para medir o raio de um átomo ou a distância de uma estrela. Existem tantas grandezas físicas que não é fácil organizá-las. Felizmente, não são todas independentes. A velocidade, por exemplo, é a razão entre a grandeza de comprimento e tempo. Assim, o que fazemos é escolher, através de um acordo internacional, um pequeno número de grandezas físicas, como comprimento e tempo, e definir padrões apenas para essas grandezas. Em seguida, definimos as demais grandezas físicas em termos dessas grandezas fundamentais e de seus padrões. A velocidade, por exemplo, é definida em termos das grandezas fundamentais comprimento e tempo e seus padrões fundamentais. Os padrões fundamentais devem ser acessíveis e invariáveis. Se definimos o padrão de comprimento como a distância entre o nariz de uma pessoa e a ponta do dedo indicador da mão direita com o braço estendido, temos o padrão acessível, mas que varia, obviamente, de pessoa para pessoa. A necessidade de precisão na ciência e engenharia nos força, em primeiro lugar, a buscar a invariabilidade. Só então nos preocupamos em produzir réplica dos padrões fundamentais que sejam acessíveis a todos que precisem utilizá-los. 1.3 O Sistema Internacional de Unidades. Em 1971, na 14ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, foram selecionadas como fundamentais 7 grandezas para construir a base do Sistema Internacional SI, popularmente conhecido como Sistema Métrico. A tabela 1.1 mostra as unidades das 3 grandezas fundamentais: comprimento, massa e tempo, que serão usadas nos primeiros capítulos deste livro. Essas unidades foram definidas de modo a serem da mesma ordem de grandeza que
à escala humana. Muitas unidades derivadas do SI são definidas em termos dessas unidades fundamentais. Assim, por exemplo, a unidade de potência do SI, chamada de watt, é definida em termos das unidades fundamentais de massa, comprimento e tempo, como veremos no capítulo 7. 1 watt, escrito 1 WATT, é igual a 1 watt, escrito como 1 W maiúsculo, igual a 1 kg multiplicado por metro ao quadrado dividido por S ao cubo, que seria o espaço representado pelo S maiúsculo, onde o último conjunto de símbolos de unidade é lido como quilograma metro quadrado por segundo ao cubo. Para expressar as grandezas muito grandes ou muito pequenas, frequentemente encontradas na física, usamos a notação científica, que emprega a potência de 10. Nesta notação, 3.560.000.000 m é igual a 3,56 vezes 10 elevado à nona m minúsculo. No outro caso, 0,000000492 s igual 4,92 vezes 10 elevado a menos 7 segundos. Nos computadores, a notação científica às vezes assume uma forma abreviada, como 3.5619 e 4.92e-7, onde e é usado para designar o expoente de 10. Em alguns calculadores, a notação é mais abreviada, com o e substituído por um espaço em branco. Também por conveniência, quando lidamos com grandezas muito grandes ou muito pequenas, usamos os prefixos da tabela 1.2. Como se pode ver, cada prefixo representa uma certa potência de 10, sendo usado como fator multiplicativo. Incorporar um prefixo à unidade do SI tem o efeito de multiplicar a unidade pelo fator correspondente. Assim, podemos expressar uma certa potência elétrica como 1,27 vezes 10 elevado a 9 watts é igual a 1,27 gigawatt igual a 1,27 gigawatts. Ou um certo intervalo de tempo como 2,35 vezes 10 elevado a menos 9 segundos é igual a 2,35 nanosegundos é igual a 2,35 ns. Tabela 1-2. 1.4 Unidades de mudança ou mudança de unidades. Muitas vezes precisamos mudar as unidades nas quais uma grandeza física está expressa. O que pode ser feito é usando um método conhecido como conversão em cadeia. Nesse método, multiplicamos o valor original por um valor de conversão. Assim, por exemplo, como 1 minuto e 60 segundos correspondem a intervalos de tempos iguais, temos 1 minuto sobre 60 segundos é igual a 1, e 60 segundos sobre 1 minuto é igual a 1. Assim, as razões 1 minuto sobre 60 segundos e 60 segundos sobre 1 minuto podem ser usadas como fatores de conversão. Note que isso não é o mesmo que escrever 1 sobre 60 igual a 1 ou 60 igual a 1. Cada número e sua unidade devem ser tratados conjuntamente. Como a multiplicação de qualquer grandeza por um fator unitário deixa essa grandeza inalterada, podemos usar fatores de conversão sempre que isso for conveniente. No método de conversão em cadeia, usamos os fatores de conversão para cancelar unidades indesejáveis. Para converter 2 minutos em segundos, por exemplo, temos 2 minutos é igual a 2 minutos vezes 1 é igual a 2 minutos, multiplicado por 60 segundos sobre 1 minuto. Cancela minuto com minuto. Temos a multiplicação de 2 com 60 igual a 120 segundos. Se você introduzir um fator de conversão e as unidades indesejáveis não desaparecerem, inverta o fator e tente novamente. Nas conversões, as unidades obedecem às mesmas grandezas algébricas que os números e variáveis. Apêndice D apresenta fatores de conversão entre unidades de SI e unidades de outros sistemas, como as que ainda
são usadas até hoje nos Estados Unidos. Os fatores de conversão estão expressos da forma, abre aspas, 1 minuto igual a 60 segundos, e não como a razão. Cabe ao leitor escrever a razão da forma correta. Comprimento. Em 1792, a recém-criada República da França criou o novo sistema de pesos e medidas. A base era o metro, definido como 1/10 milionésimo da distância entre o Polo Norte e o Equador. Mais tarde, por motivos práticos, esse padrão foi abandonado e o metro passou a ser definido como a distância entre duas linhas finas gravadas perto das extremidades de uma barra de platina irídio, a barra do metro padrão, mantida na Bureau Internacional de Pesos e Medidas, nas vizinhanças de Paris. Réplicas precisas dessa barra foram enviadas a laboratórios de padronização em várias partes do mundo. Esses padrões secundários foram usados para reproduzir outros padrões mais acessíveis, de tal forma que, no final, de todos os instrumentos de medições de comprimento estavam relacionados à barra de metro padrão, por meio de uma complicada cadeia de comparações. Com o passar do tempo, um padrão mais preciso que a distância entre duas finas ranhuras de uma barra de metal se tornou necessário. Em 1960, foi adotado um novo padrão para o metro, baseado no comprimento de onda da luz. Especificamente, o metro foi redefinido como 1.650.763,73 comprimentos de onda de uma certa luz vermelha alaranjada emitida por átomos de criptônio 86, que é um isótopo do criptônio, em um tubo de descarga de gás. Esse número de comprimento de onda, aparentemente estranho, foi escolhido para que o novo padrão não fosse muito diferente do que era definido pela antiga barra do metro padrão. Em 1983, entretanto, a necessidade de maior precisão havia alcançado tal ponto que mesmo o padrão do criptônio 86 já não era suficiente, e por isso foi adotado um passo audacioso. O metro foi definido como a distância percorrida pela luz em um intervalo de tempo especificado nas palavras da 17ª Conferência Geral de Pesos e Medidas. O metro é a distância percorrida pela luz no vácuo durante o intervalo de tempo de 1 por 299.792.458 de segundo. Esse intervalo de tempo foi escolhido para que a velocidade da luz c fosse exatamente c igual 299.792.458 metros por segundo. Como as medidas da velocidade da luz haviam se tornado extremamente precisas, havia sentido adotar a velocidade da luz como uma grandeza definida e usá-la para redefinir o metro. A tabela 1.3 mostra a vasta gama de comprimentos, que vai desde o tamanho do universo, conhecido como a linha de cima, até o tamanho de alguns objetos muito pequenos. Então vocês estão acompanhando na tela, tá? Que alguns comprimentos aproximados. A distância das galáxias mais antigas é 2 por 10 elevado a 25. A distância da galáxia de Andrômeda é 2 por 10 elevado a 22. A distância da estrela mais próxima de Centauro, é 4 por 10 elevado a 10. A distância de Plutão, 6 por 10 elevado a 12. Raio da Terra, 6 por 10 elevado a 6. Altura do Monte Everest, 9 por 10 elevado a 3. Espessura desta página, 1 por 10 elevado a menos 4. Comprimento do vírus típico, 1 por 10 elevado a menos 8. Raio do átomo de hidrogênio, 5 por 10 elevado a menos 11. Raio do próton, 1 por 10 elevado a menos 15. Então nós temos o exemplo na tela. Necessita que você tenha um PDF ou livro em mãos ou apenas acompanhe na tela. 1.6 Tempo. O tempo tem dois aspectos. No dia a dia, e para alguns fins científicos, queremos saber a hora do dia para podermos ordenar eventos em sequência. Em muitos trabalhos científicos estavam interessados em conhecer a duração de um evento. Assim, qualquer padrão de tempo
deve ser capaz de responder a duas perguntas: quando isso aconteceu e quanto isso durou. A tabela 1.4 mostra alguns intervalos de tempo. Tabela 1.4. Alguns intervalos de tempos aproximados. Tempo de vida de um próton na teoria: 3 por 10 elevado a 40. Idade do universo: 5 por 10 elevado a 17. Idade da pirâmide de Kéops: 1 por 10 elevado a 13. Expectativa de vida de um ser humano: 2 por 10 elevado a 9. Duração de um dia: 9 por 10 elevado a 4. Intervalo de 2 batidas de um coração humano: 8 por 10 elevado a menos 1. Tempo de vida de um muon: 2 por 10 elevado a menos 6. Pulso luminoso mais curto obtido em laboratório: 1 por 10 elevado a menos 16. Tempo de vida de uma partícula mais instável: 1 por 10 elevado a menos 23. Tempo de Planck: 1 por 10 elevado a menos 43. Qualquer fenômeno repetitivo pode ser usado como padrão de tempo. A rotação da tela, que determina a duração do dia, foi usado para esse fim durante séculos. A figura 1.1, que mostra um relógio de bolso, mostra um exemplo interessante do relógio baseado nessa rotação. Um relógio de quartzo, no qual um anel de quartzo é posto na vibração contínua, pode ser sincronizado com a rotação da Terra por meio de observações astronômicas e usada para medir intervalos de tempo no laboratório. Entretanto, a calibração não pode ser realizada com a exatidão exigida para a tecnologia moderna da engenharia e da ciência. Para entender a necessidade de um melhor padrão de tempo, foram desenvolvidos relógios atômicos. Um relógio atômico do National Instrument of Standard and Technology, em Boulder, Colorado, ELWA, é o padrão da hora coordenada universal, entre parênteses UTC, fecha parênteses, nos Estados Unidos. Seus sinais de tempo estão disponíveis através das ondas curtas de rádio, estações WWV e WWVH, e por telefone 303-499-7111. Fecha parêntese. Sinais de tempos estão também disponíveis no United States Naval Observatory. Figura 1.2 mostra as variações da duração de um dia na Terra durante um período de 4 anos, obtida por comparações com o relógio atômico de Césio. Como a variação mostra na figura 1.2 é sazonal, é repetitiva. Desconfiamos da rotação da Terra quando existe uma diferença entre a Terra e um átomo com padrões de tempo. A variação se deve a efeitos de maré causada pela Lua e pela circulação atmosférica. Em 1967, a 13ª Conferência Geral de Pesos e Medidas adotou um padrão de tempo, 1 segundo, como base no relógio de Césio. Figura 1.2 variação da duração de um período de 4 anos. Note que a escala vertical inteira corresponde a apenas 3 microsegundos, 0,003 segundos. 1 segundo é o intervalo de tempo correspondente a 9.192.631.770 oscilações da luz, de um comprimento de onda especificado, emitida por um átomo de Césio 133. Os relógios atômicos são tão estáveis que, em princípio, 2 relógios de Césio teriam que funcionar por 6.000 anos para que a diferença entre as leituras fosse maior que 1 segundo. Mesmo assim, essa precisão não é nada em comparação com a dos relógios que estão sendo construídos atualmente, que podem chegar uma parte em 10 elevado a 18, ou seja, 1 segundo em 1 por 10 elevado a 18 segundo, cerca de 3 por 10 elevado a 16 anos. Muito preciso. 1.7 Massa. O quilograma padrão. O padrão de massa SI é um cilindro de platina irídio mantido na Boreal Internacional de Pesos e Medidas, nas proximidades de Paris, ao qual foi atribuída por acordo internacional a massa de 1 kg.
Cópias precisas desse cilindro foram enviadas a laboratórios de padronização de outros países, e as massas de outros corpos podem ser determinadas comparando com uma dessas cópias. A tabela 1.5 mostra algumas massas expressas em quilogramas em uma faixa de aproximadamente 83 ordens de grandeza. A cópia norte-americana do quilograma padrão está guardada em um cofre da NIST e é removida não mais do que uma vez por ano, para aferir duplicadas usadas em outros lugares. Desde 1889, foi levada para a França 2 vezes para comparação com o padrão primário. Um segundo padrão de massa. As massas são átomos. Podem ser comparadas entre si mais precisamente que com o quilograma padrão. Por essa razão, temos um segundo padrão de massa, o átomo de carbono 12, ao qual, por acordo internacional, foi atribuída uma massa de 12 unidades de massa atômica, representada pela letra U, minúscula. A relação entre duas unidades é a seguinte: um U é igual a 1,6053886 vezes 10 elevado a menos 27 kg, com incerteza de mais ou menos 10 nas duas últimas casas decimais. Os cientistas podem determinar experimentalmente, com razoável precisão, as massas de outros átomos em relação à massa do carbono 12. O que nos falta, no momento, é uma forma confiável de estender tal precisão a unidades de massa mais comuns, como o quilograma. Massa específica. Como vamos ver no capítulo 14, a massa específica P de uma substância é a massa por uma unidade de volume. P é igual a massa sobre volume. Massa específica representada pela letra grega P. As massas específicas são normalmente expressas em quilogramas por meio do metro cúbico ou em gramas por centímetro cúbico. As massas específicas da água, 1 grama por centímetro cúbico, é muito usada para fins de comparação. A massa específica da neve fresca é de 10% da massa específica da água, e da platina é 21 vezes maior que da água. Exemplo: massa específica e liquefação. Preciso que vocês acompanhem na tela,